O despertador do celular tocou, mas Ana já estava acordada há muito tempo. Pelo menos 1 hora antes, seus olhos vermelhos e inchados denunciavam a noite mal dormida no hospital. Ficar ao lado da mãe, Dona Carmen, durante mais uma crise de pressão alta. O som constante dos monitores, a luz fria dos corredores e o cheiro de desinfetante ainda impregnavam seus sentidos. Na pequena poltrona dura da sala de espera, ela havia cochilado por curtos minutos, sempre despertando com qualquer barulho. Agora, vendo a mãe finalmente estável e dormindo, Ana inclinou-se e depositou um beijo suave em sua testa. "Vou trabalhar, mãe", sussurrou, quase sem voz. "A enfermeira disse que a senhora está bem. Volto assim que terminar o turno." Do hospital até o ponto de ônibus, o vento frio da madrugada parecia atravessar seu uniforme e alcançar a alma. O trajeto até o Grand Palace Hotel durava 40 minutos. Ana sentou-se junto à janela, encostando a cabeça no vidro embaçado. Lá fora, a cidade ainda adormecida mostrava fachadas fechadas, postes lançando luz amarelada sobre ruas vazias. Cada sacolejo do ônibus a embalava, mas o medo de perder o ponto não permitia que pegasse no sono. Quando desceu, foi recebida pela imponência do hotel. Um edifício de 15 andares, fachada em mármore claro, ornamentos dourados que refletiam os primeiros raios do amanhecer. Sempre que passava pela porta giratória, sentia um misto de orgulho e intimidação. Ali, ela pertencia ao mundo dos bastidores, corredores de serviço, escadas escondidas, portas discretas por onde circulavam apenas funcionários. "Bom dia, Ana", cumprimentou Mariana, a supervisora de limpeza, observando o cansaço evidente no rosto da jovem. "Tudo bem?" "Bom dia, Mariana. Só uma noite difícil, mas estou bem", respondeu, forçando um sorriso. No vestiário, vestiu o uniforme azul marinho com detalhes brancos, ajustando o cabelo num coque firme. Mariana se aproximou com um cartão de acesso e uma prancheta. "Hoje você pega a suíte presidencial. O hóspede chega só às 3 da tarde. Pode fazer com calma." Ana suspirou aliviada. Gostava de cuidar daquela suíte, ampla, luxuosa e quase sempre ocupada por hóspedes educados que deixavam pouca bagunça. Ter a manhã inteira sem pressa era um presente depois da noite difícil. Empurrando o carrinho de limpeza, subiu até o 14º andar. O corredor, coberto por um tapete macio, absorvia o som de seus passos. Ao abrir a porta da 1401, foi recebida por um aroma delicado de lavanda, liberado pelo aromatizador automático. A visão era de tirar o fôlego. Uma sala ampla com janelas de vidro do chão ao teto, revelando a cidade ainda envolta em neblina. Móveis clássicos em tons creme e dourado. Detalhes discretos, mas sofisticados. Ana iniciou o trabalho no mesmo ritual de sempre. Primeiro o banheiro, depois o quarto, por fim a sala. Mas naquela manhã, o corpo parecia mais pesado que o normal. O cansaço acumulado e a tensão da noite no hospital cobravam seu preço. Enquanto passava o aspirador no tapete da sala, sentiu as pernas enfraquecerem. "Só vou sentar um minutinho", pensou, dirigindo-se à poltrona de veludo bege junto à janela. O estofado macio a acolheu. Ana fechou os olhos, prometendo a si mesma que seria apenas por um instante. Mas o instante virou minutos, e minutos viraram um sono profundo. A respiração desacelerou. Os músculos finalmente relaxaram. Não ouviu o som do elevador, nem a voz masculina no corredor, nem o clique eletrônico da porta. Marcos Fontes entrou carregando uma pasta de couro, falando ao telefone com voz firme, mas carregada de cansaço. "Cancelei a reunião das 2. Preciso de algumas horas para revisar os contratos antes da apresentação." Aos 32 anos, havia construído um império na tecnologia, mas ao custo de noites em claro, relacionamentos quebrados e um vazio que nenhum sucesso preenchia. Ao desligar, algo chamou sua atenção, uma figura adormecida na poltrona. Aproximou-se, curioso.
Ana estava com a cabeça levemente inclinada, alguns fios de cabelo escapando do coque. O rosto, suavizado pelo sono, tinha um ar sereno que ele não via há muito tempo. As mãos, ainda marcadas pelo uso de luvas de limpeza, repousavam no colo. Em vez de irritação, uma sensação inesperada aqueceu o peito de Marcos. Havia algo de puro naquela cena, uma pausa rara na vida acelerada que levava. Notou o carrinho de limpeza impecavelmente organizado, sinal de que ela havia concluído o trabalho antes de se permitir aquele descanso. Sentou-se no sofá em frente, apenas observando. Havia anos que não se permitia contemplar algo sem pensar em lucros ou prazos. Ana dormia como quem confia no mundo, e isso despertou nele um instinto protetor esquecido. Os minutos passaram. Quando Ana abriu os olhos, levou alguns segundos para entender onde estava. Ao vê-lo, levantou-se num salto. Senhor, eu sinto muito. Não era para... Calma. Marcos ergueu a mão, a voz suave. Não há problema algum. Mas eu estava dormindo na sua suíte. Isso é imperdoável. Por favor, não me denuncie. Eu preciso desse trabalho. Você parecia exausta. Longa noite? Perguntou, genuinamente interessado. Minha mãe esteve mal ontem. Ficamos no hospital até de manhã. Ela está melhor agora? Sim, pressão alta, mas controlada. Ana recuou, empurrando o carrinho. Vou terminar e sair imediatamente. Não precisa, está impecável. Ela o olhou, surpresa. Diferente de tantos hóspedes, ele a chamava pelo nome, olhava diretamente em seus olhos. Obrigada, senhor. Marcos, corrigiu, com um leve sorriso. Meu nome é Marcos Fontes. Ana, respondeu, quase sem pensar. Ele repetiu o nome, como quem experimenta o som. Bonito nome. Envergonhada, Ana saiu, mas enquanto esperava o elevador, não conseguia afastar da mente o olhar dele. Do outro lado da porta, Marcos permaneceu olhando para a poltrona onde ela dormira. Pela primeira vez em muito tempo, algo genuíno e inesperado havia atravessado seu caminho. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma estranha mistura de ansiedade e curiosidade. Durante a noite, a cena na suíte presidencial voltou à sua mente inúmeras vezes o modo como Marcos a olhou, a maneira como pronunciou seu nome. Havia algo ali que ela não conseguia explicar, mas que despertava nela sensações que não sentia há muito tempo. Quando chegou ao Grand Palace, dirigiu-se diretamente à área de serviço. Mariana, sempre prática, a encontrou logo na entrada. Hoje, novamente, a suíte presidencial. Disse, entregando-lhe o cartão magnético e a lista de tarefas. O hóspede resolveu prolongar a estadia por mais uma semana. Ana tentou manter o semblante neutro, mas sentiu o coração acelerar. Enquanto subia pelo elevador de serviço, imaginava se ele estaria lá. Parte dela queria encontrá-lo, parte torcia para que estivesse fora, ocupado com reuniões. No corredor do 14º andar, respirou fundo e bateu à porta. Entre, respondeu a voz masculina, inconfundível. Ao abrir, encontrou Marcos sentado à mesa de jantar, rodeado por papéis e com o laptop aberto. Usava camisa branca, com as mangas dobradas até os cotovelos e calça social escura. Havia algo menos formal em sua postura, mais próximo, mais acessível. Bom dia, Ana, disse ele, levantando os olhos dos documentos. Bom dia, senhor Marcos, respondeu, sentindo um leve calor no rosto. Pode começar a limpeza, mas não precisa se apressar. Ele fez um gesto com a mão, voltando a olhar para a tela. Vou estar aqui trabalhando a manhã toda. Ah, e pode me chamar apenas de Marcos. Ana sorriu de leve, continuando o seu trabalho. O som das teclas do laptop, firme e constante, preenchia a suíte. De vez em quando, ele atendia ligações, alternando para um tom mais sério e autoritário, mas, sempre que se dirigia a ela, a voz ficava mais suave. Enquanto organizava o quarto, ouviu-o chamá-la. Ana, como está sua mãe?
A pergunta a pegou desprevenida. Está melhor. Ainda no hospital, mas estável. Que bom. Marcos fechou o laptop, recostando-se na cadeira. Há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos. E gosta do trabalho? Ana hesitou. É um trabalho digno e preciso dele. Ele assentiu, como se entendesse mais do que ela dizia. Já pensou em estudar outra área? Fazer algum curso? Terminei o ensino médio. Já pensei em faculdade, mas as circunstâncias não permitiram. E que curso faria? Administração, talvez. Sempre gostei de organizar coisas, resolver problemas. Respondeu, envergonhada por ter falado mais do que pretendia. Desculpe, não devia estar falando de vida pessoal no trabalho. Por que não? Marcos sorriu de lado. Conversas interessantes tornam o dia menos monótono. Ela então perguntou, e o senhor? O que faz? Desenvolvo softwares para empresas. Disse com naturalidade. Às vezes é fascinante, outras vezes só pressão e responsabilidade. Imagino. E você? Além de trabalhar aqui, o que faz? Cuido da minha mãe. Passo tempo com ela. Vemos filmes juntas. Ela deve ter muito orgulho de você. As palavras mexeram com Ana. Havia muito tempo que ninguém falava assim sobre ela. Nos dias seguintes, um padrão se formou. Marcos encontrava uma desculpa para estar presente durante a limpeza. Conversavam sobre assuntos leves, histórias do hotel, lembranças de infância. Ana descobriu que, apesar do sucesso, ele carregava momentos de solidão e dúvidas. Ele, por sua vez, percebeu nela uma honestidade e um senso de humor discretos, refrescantes, em meio a um mundo cheio de intenções ocultas. Numa manhã, enquanto ela dobrava toalhas, ele comentou, meus pais nunca entenderam minhas escolhas. Acham que trabalho demais e já devia ter me casado. E nunca foi casado. Noivo, uma vez. Mas ela estava mais interessada no que eu podia oferecer do que em quem eu realmente era. Sinto muito. Não sinta. Foi melhor descobrir antes do casamento. E você? Ele perguntou, curioso. Tem namorado? Não sobra tempo. E além disso, é difícil encontrar alguém que entenda que minha mãe é minha prioridade. Marcos a olhou com respeito. Isso não é um defeito. É uma qualidade rara. Na sexta-feira, enquanto falava ao telefone, Marcos disse para alguém, vou estender minha estadia mais alguns dias. Ana, que passava aspirador na sala, não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Mais dias significavam mais manhãs assim. Quando desligou, ela perguntou, problemas no trabalho? Sempre. Mas desta vez, não tenho tanta pressa para resolver. Luz. Por quê? Porque encontrei algo interessante aqui. Ele a fitou. Conversas genuínas com pessoas genuínas. As palavras ficaram ecoando na mente de Ana. Ela não sabia exatamente o que estava nascendo entre eles, mas tinha certeza de que não era apenas formalidade. Algo estava mudando e rápido. A segunda semana da estadia de Marcos trouxe mudanças que, para olhos desatentos, talvez passassem despercebidas. Mas não para Ana. Ela agora ajeitava o uniforme com cuidado redobrado, conferia 2 vezes se o coque estava firme e escolhia a forma mais elegante de empurrar o carrinho de limpeza pelo corredor do 14º andar. Marcos, por sua vez, começava a cancelar reuniões matinais com uma frequência que certamente faria seus assistentes franzirem a testa. Os colegas de trabalho também notaram. Durante o café da manhã dos funcionários, Carla, camareira do 12º andar, comentou casualmente, vocês perceberam que a Ana anda diferente? Juliana, da recepção, apoiou a xícara no pires e concordou. E já repararam que o hóspede da suíte presidencial está sempre lá quando ela vai limpar? Ana entrou na copa nesse momento e ouviu o final da frase. O calor subiu às bochechas, mas ela preferiu não reagir. Serviu-se de café em silêncio, fingindo que não sentia os olhares curiosos pousarem nela.
A verdade é que ela mesma não sabia explicar direito o que estava acontecendo. Só sabia que as manhãs na 1401 haviam se tornado o ponto alto do seu dia. Naquela manhã, ao abrir a porta da suíte, encontrou Marcos falando em inglês, com um tom seguro e gestos precisos, mesmo que a pessoa do outro lado da linha não pudesse ver. Lo. Yes, I understand the market conditions. But I need more time to analyze the proposal. Give me until next Monday. Ana começou a limpeza discretamente, mas não conseguiu evitar a admiração. A fluência dele no idioma, a naturalidade com que alternava entre línguas, a segurança que transmitia tudo, chamava sua atenção. Quando desligou, Marcos parecia carregado de tensão. Tudo bem? Ela perguntou, sem pensar, e logo se arrependeu da familiaridade. Apenas os desafios usuais de dirigir uma empresa. Ele massageou as têmporas. Às vezes, tenho que tomar decisões que afetam centenas de empregos. É uma responsabilidade pesada. Imagino. Ana parou de arrumar a cama e o encarou. Sempre pensei que pessoas bem-sucedidas tivessem vidas fáceis, mas no fundo são apenas problemas diferentes, certo? Ele a olhou por alguns segundos, como se ela tivesse acertado em cheio. Exatamente. Problemas diferentes, mas problemas mesmo assim. E como se quisesse quebrar o peso da conversa, perguntou: "E a sua mãe?" "Melhor. Os médicos disseram que, se continuar estável, pode ter alta amanhã." O sorriso que surgiu nos lábios dele suavizou todo o rosto. Que alívio! Houve um breve silêncio. Ana voltou ao trabalho, mas seu coração batia mais rápido. Até que Marcos quebrou novamente a rotina. "Ana, você gostaria de tomar um café comigo? Quero dizer, um café de verdade, fora daqui." Ela congelou. "Eu não posso, estou trabalhando." "Depois do seu turno, então." A expressão dele era calma, mas havia algo vulnerável no olhar. "Por que está me convidando?" perguntou, num sussurro. "Porque gosto de conversar com você. E porque gostaria de conhecê-la melhor, longe do protocolo profissional." A proposta ecoou no ar, carregada de tensão. Ana não respondeu. Passou o resto da manhã em silêncio, lutando contra a vontade de dizer sim e o medo do que isso significaria. Quando saiu da suíte, não deu resposta definitiva, mas Marcos viu nos olhos dela que a porta não estava fechada. O que Ana não sabia é que, no andar administrativo, Beatriz, a supervisora geral, comentava com Mariana: "A Ana está demorando demais na suíte do 14º. Hóspedes importantes não gostam quando funcionários extrapolam." Mariana franziu o senho, incomodada com a insinuação. Ela sempre foi correta. "Figue de holo", respondeu Beatriz, antes de voltar à sala. No dia seguinte, sábado, Ana chegou com a decisão tomada. Iria aceitar o convite para o café. Mas, ao chegar ao 14º andar, encontrou a suíte vazia. Mariana estava no corredor, aguardando-a. O hóspede saiu cedo para uma reunião. "Mas preciso falar com você. Estão comentando sobre você e ele." "Comentando o quê?" "Você sabe como é. Hóspede rico, funcionária, jovem e bonita. As pessoas inventam coisas. Eu acredito em você, mas tenha cuidado. Sua reputação e seu emprego estão em jogo." O sangue de Ana gelou. Quando Marcos retornou mais tarde, ela evitou qualquer conversa. "Alguma coisa errada?" ele perguntou, notando a mudança imediata. "Acho melhor mantermos uma relação estritamente profissional. Alguém disse algo para você?" O silêncio dela foi a resposta. Marcos respirou fundo. "Então, se é para falarem, que falem sobre algo real. Aceita jantar comigo?" O coração de Ana disparou. Tudo nela dizia para recusar. Mas embaixo de todo o medo havia um sim urgente, quase incontrolável. "Eu quero", respondeu, num sopro. O sorriso dele foi lento e seguro. "Amanhã, às 7, no bistrô da esquina." O que nenhum dos dois percebeu foi que atrás de uma porta entreaberta, Carla ouvia cada palavra.
E essa informação estava prestes a se espalhar pelo hotel como fogo em palha seca. O domingo começou diferente. Ana acordou mais cedo que o habitual, mas não por obrigação. Era a ansiedade que a fazia levantar, arrumar a cozinha, verificar o armário, tentar ocupar as mãos para não pensar demais no que estava por vir. Enquanto cortava legumes para o almoço, sentia o coração bater num compasso apressado. Dona Carmen, sentada na poltrona da sala, observava a filha com um sorriso discreto. Filha, você está estranha hoje. Parece que engoliu um passarinho. Estou bem, mãe. Ana respondeu, mexendo o feijão com força. Ana Cristina, eu te conheço. O que está acontecendo? Ana hesitou antes de se sentar ao lado da mãe. Alguém me convidou para jantar. Dona Carmen ergueu as sobrancelhas, com um brilho curioso nos olhos. E é alguém especial? Acho que sim, mas é complicado. Amor sempre é complicado, filha. A questão é, vale a pena? Ana contou sobre Marcos, sem revelar que ele era milionário e hóspede do hotel. Falou da gentileza, do interesse genuíno e de como se sentia à vontade conversando com ele. Ele te trata bem? Perguntou a mãe. Te faz sorrir? Ana sorriu, sem conseguir evitar. Fosim. Então vá. A vida é curta demais para deixar passar uma oportunidade por medo. Às 6 da tarde, Ana ficou diante do pequeno armário, avaliando as poucas roupas que tinha. Nenhuma parecia à altura. No fim, escolheu um vestido verde simples, que costumava usar para a missa, e uma sandália baixa preta. Prendeu o cabelo num coque baixo e passou um batom rosa claro, presente da mãe no último aniversário. O bistrô ficava numa rua tranquila, com luzes amareladas e mesinhas na calçada. Ana chegou pontualmente às 7, mas ficou alguns segundos do outro lado da rua, observando através do vidro. Marcos já estava lá, vestindo camisa azul clara e calça jeans escura, mais descontraído do que ela jamais o vira. Quando ergueu os olhos e a viu, sorriu de um jeito que fez o coração dela disparar. Você veio, disse, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Bim, Ana respondeu, ainda nervosa. Espero estar adequada. Está linda, respondeu, com convicção. O ambiente era intimista. Velas nas mesas, música suave ao fundo, aromas de ervas e pão recém-assado. Quando o garçom trouxe os cardápios, Ana levou um susto com os preços. Uma entrada custava o equivalente a um dia de trabalho. Pode pedir qualquer coisa, disse Marcos, percebendo a hesitação. Se preferir, eu escolho para nós dois. Ela assentiu. Ele pediu bruschetas de entrada, salmão com risoto de funghi para ele e filé de peixe com legumes para ela, além de uma garrafa de vinho branco. Não costumo beber? Ana murmurou. Esta é uma ocasião especial. Marcos sorriu. No início, o silêncio reinava entre eles, apenas o tilintar de talheres ao redor. Marcos quebrou o gelo. Está arrependida de ter vindo? Não, só nervosa. Meu mundo é muito diferente do seu. E qual é o seu mundo? Ela falou da rotina. Acordar cedo, trabalhar, cuidar da mãe, assistir TV. Às vezes, me pergunto como seria ter mais experiências, mais lugares para conhecer. E o que te impede? A realidade. Respondeu com um meio sorriso. Dinheiro, responsabilidades, medo. O medo eu entendo. Quanto ao resto, talvez existam formas de contornar. As bruschetas se quegaram. Ana experimentou e se surpreendeu. Nunca comi nada assim. E eu nunca conheci alguém que valorizasse tanto as coisas simples. Marcos respondeu. O vinho veio. Ana provou, fazendo uma careta involuntária. Ele riu. É um gosto que se adquire, como muitas coisas boas na vida. Com o tempo, a conversa se tornou mais natural. Marcos contou que, quando criança, queria ser professor. E por que não seguiu? Ana perguntou. A vida me levou para os negócios. Mas às vezes me pergunto como teria sido. Ainda pode ensinar, disse ela, com naturalidade. Ele a olhou de um jeito diferente, quase surpreso.
É por isso que gosto tanto de conversar com você. Depois do jantar, caminharam por uma pequena praça. Ana respirou fundo antes de perguntar: por que está interessado em mim? Você deve conhecer mulheres mais adequadas ao seu estilo de vida. Porque você é real, Ana. Porque seus olhos brilham quando fala da sua mãe ou de um filme simples. Porque me lembra que ainda existe bondade genuína. As palavras a tocaram fundo. Marcos a levou para a casa de táxi. Antes de sair, ela agradeceu. Pela noite mais bonita que já tive. E eu, por você ter vindo. Posso te ver de novo? Pode. Ele segurou a mão dela por um instante, como se quisesse prolongar aquele momento. Em casa, Dona Carmen a esperava. Um sorriso de quem já sabe a resposta. Foi perfeito? Ana suspirou. Acho que estou me apaixonando. Então descubra se isso te dá medo ou coragem, disse a mãe. Ana ficou em silêncio. No fundo, sentia que a vida estava prestes a mudar de forma irreversível. A segunda-feira amanheceu com o céu pesado, nuvens baixas e um vento frio que parecia atravessar a cidade. Ana saiu de casa com o corpo leve pela lembrança do jantar, mas a mente carregada de pensamentos. No ônibus, olhou pela janela como quem busca respostas na paisagem, revivendo cada instante da noite anterior. O sorriso de Marcos, as palavras que pareciam escolhidas para ela, a sensação de estar vivendo algo raro. Mas ao entrar no Grand Palace, a realidade caiu sobre seus ombros como uma pedra. As conversas pararam abruptamente quando ela passou pela recepção. Alguns funcionários trocaram olhares cúmplices, outros sussurraram algo que ela não conseguiu ouvir. O ar parecia mais denso, e cada passo pelo saguão aumentava a sensação de que algo estava errado. Carla a encontrou antes que chegasse ao vestiário. Precisamos conversar, disse, puxando-a discretamente para um canto. Sobre o quê? Sobre o que todo mundo está comentando. Você e o hóspede da suíte presidencial. Ana sentiu o estômago revirar. O que estão dizendo exatamente? Que vocês foram vistos jantando no bistrô sábado à noite. Carla hesitou antes de continuar. E que você está se aproveitando dele. Isso não é verdade. Ana protestou, a voz mais alta do que pretendia. Eu sei. Mas você sabe como as pessoas são. Estão dizendo que ele já te deu presentes caros, que está pagando o tratamento da sua mãe. A indignação queimou no peito de Ana. Queria gritar que nada daquilo era verdade, que o único presente que recebera de Marcos era respeito. Mas sabia que, em um ambiente como aquele, qualquer palavra poderia ser distorcida. Pouco depois, Mariana a chamou à sala dela. Ana, eu defendi você quando começaram os comentários, mas agora me dizem que você foi vista num restaurante caro com o Sr. Fontes. Foi apenas um jantar. Nada mais. Este hotel tem uma reputação a zelar. Mariana suspirou, com preocupação genuína. Por enquanto, você está suspensa da suíte presidencial. As palavras bateram em Ana como um golpe. Aquele espaço, que se tornara parte de sua rotina, agora lhe era tirado. Passou a manhã limpando quartos comuns no 8º andar. Os corredores pareciam mais estreitos, as conversas mais afiadas. Ouviu sussurros quando passava, sentiu olhares a segui-la como sombras. Ao fim do turno, exausta, saiu pelos fundos do hotel. Marcos estava lá, encostado em um carro preto elegante, as mãos nos bolsos, expressão séria. Entre, pediu, abrindo a porta para ela. Precisamos conversar. Ana hesitou, olhando ao redor, mas acabou entrando. Ele dirigiu até um parque silencioso, onde estacionou sob a sombra de uma árvore frondosa. O que aconteceu? Perguntou, virando-se para ela. Me tiraram da sua suíte. Disseram que, se houver mais episódios, posso ser demitida. A expressão de Marcos endureceu. Isso é absurdo. Você não fez nada de errado. Mas as pessoas não veem assim. Para elas, sou apenas uma camareira tentando me aproveitar de um hóspede rico. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela. E se fosse?
Como assim? Ela perguntou, confusa. Quero dizer, se estivesse interessada em mim pelo meu dinheiro, isso mudaria o que sinto por você? Ana ficou sem palavras. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Ontem à noite foi a primeira vez em anos que me senti verdadeiramente feliz. Você fez isso. Sua companhia, sua sinceridade. Não quero deixar que falatórios destruam algo que nem começou direito. Ana baixou os olhos, lutando contra a mistura de medo e desejo. E se eu perder meu emprego? Quanto ao emprego, posso ajudar a resolver. Quanto à reputação, as pessoas sempre vão falar. A questão é, você vai deixar o medo decidir a sua vida? As palavras dele ecoaram na mente de Ana. Lembrou-se da mãe, dizendo para não deixar o medo comandar. Mas, mesmo assim, o peso da incerteza era grande. Enquanto eles conversavam, no hotel, Beatriz falava ao telefone com o diretor da rede. A situação está ficando insustentável. Outros hóspedes já comentaram. Acredito que a demissão seja a única opção para preservar a imagem do hotel. A tempestade que se formava até então em sussurros agora ganhava força. E Ana, sem saber, estava prestes a enfrentar a maior prova de coragem de sua vida. A terça-feira amanheceu com uma névoa fina cobrindo a cidade, como se o tempo refletisse o peso que Ana sentia no peito. Dormira mal. Cada vez que fechava os olhos, imaginava as conversas sussurradas, os olhares enviesados, o risco de perder o emprego. Ao entrar no Grand Palace, a sensação de estar no centro de um julgamento invisível se intensificou. Vozes baixavam quando ela passava e olhares se desviavam rápido demais. Juliana, da recepção, a abordou na entrada dos fundos, com expressão preocupada. Ana, estão dizendo que você será demitida hoje. Quem disse isso? A voz dela saiu mais tensa do que pretendia. Quase todo mundo. Ontem à noite, Beatriz teve reunião fechada com o diretor. E hoje cedo, vários funcionários já foram chamados para dar depoimentos sobre seu comportamento. A palavra comportamento soou amarga. Ana sentiu as pernas pesarem. Subiu aos quartos do 8º andar e trabalhou mecanicamente, cada passo mais ansioso pelo chamado inevitável. Enquanto isso, no 14º andar, Marcos percebia uma movimentação estranha. Mais administradores circulando, cochichos que se interrompiam na sua presença. Às 11h, o telefone dele tocou. Senhor Fontes, aqui é Beatriz Siqueira. Poderia vir até minha sala? É um assunto delicado. Marcos desceu até o setor administrativo. Beatriz o recebeu com um sorriso polido, mas frio. Infelizmente, precisamos informar sobre uma situação constrangedora envolvendo uma de nossas funcionárias. Continue. A voz dele era seca, sem espaço para rodeios. Temos relatos de que a camareira Ana Cristina Santos vem buscando contato pessoal com o senhor, possivelmente com intenção de obter vantagens. Marcos sentiu a raiva subir, mas manteve o semblante controlado. Ninguém me pressionou a nada. E mais, Ana jamais fez qualquer investida, como a senhora insinuou. Senhor Fontes, precisamos proteger nossos hóspedes. Proteger de quê? Interrompeu, inclinando-se sobre a mesa. De funcionárias competentes e respeitosas? Ainda assim, a imagem do hotel? A imagem do hotel? Ele riu sem humor. Vocês estão destruindo a reputação de uma funcionária exemplar com base em fofocas. Bem, houve conversa sobre possível demissão. Baseadas em quê? Em boatos e preconceito. A voz dele agora tinha um peso que enchia a sala. Quero que Ana esteja aqui para ouvir exatamente o que estão dizendo dela. Beatriz hesitou, mas ligou para Mariana. 15 minutos depois, Ana entrou. O coração dela disparou ao ver Marcos sentado ali. Ana, sente-se. Ele pediu, com um tom firme, mas gentil. Mirando-se para Beatriz, disse, repita para ela o que me contou. Beatriz respirou fundo. Chegaram até nós preocupações sobre seu comportamento,
supostas tentativas de estabelecer relacionamentos pessoais para obter benefícios. Ana ergueu o queixo, mantendo os olhos fixos na supervisora. Sempre fui profissional com todos os hóspedes. Se conversei com o Sr. Fontes além do necessário, foi porque ele demonstrou interesse. Aceitei jantar com ele porque me convidou como um cavalheiro. Nunca pedi ou insinuei qualquer favor. Beatriz tentou interromper, mas, Ana, não terminei. A voz dela agora tinha firmeza. Se alguém aqui tem problema com o fato de eu ser tratada com respeito por um hóspede, o problema não está comigo. Está na mentalidade pequena de quem acredita que alguém só pode gostar de mim por interesse. Marcos esboçou um sorriso orgulhoso. Perfeito. Agora, senhora Siqueira, ouça com atenção. Se Ana for demitida por esse motivo, eu cancelarei todos os meus contratos com esta rede e farei questão de tornar público o motivo. Beatriz empalideceu. Marcos continuou. Gravei nossa conversa. Se for necessário, usarei como prova de que as acusações são infundadas e baseadas em preconceito. O silêncio que se seguiu parecia preencher cada canto da sala. Por fim, Beatriz cedeu. Preciso falar com meus superiores. Ótimo. Marcos se levantou. Enquanto isso, Ana voltará às suas funções originais. Ele ofereceu o braço para ela e, antes de sair, lançou um último recado. Lembre a todos que fofoca e assédio moral são motivos para a demissão por justa causa. No corredor, Ana falou baixo. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Ele a olhou com seriedade. Não vou deixar que destruam sua dignidade por minha causa. E naquele instante, ela percebeu que não era mais apenas atração. Era um elo. E era real. Depois do confronto na sala de Beatriz, o ambiente no Grand Palace mudou. As fofocas continuavam, mas vinham abafadas, como se cada palavra fosse medida. Ana voltou a cuidar da suíte presidencial, mas já não era o mesmo trabalho de antes. Entre ela e Marcos havia agora um fio invisível, reforçado pela lembrança de como ele se colocara à frente dela, defendendo-a como ninguém jamais fizera. Nos dias seguintes, a rotina parecia carregada de significados. Uma troca de olhares durante a arrumação da cama, um comentário sussurrado enquanto ela ajustava as cortinas, pequenos gestos que faziam Ana sentir-se vista e valorizada. Mas também havia um peso, a consciência de que o tempo dele ali estava acabando. Na quinta-feira, Marcos estava junto à janela quando perguntou: Ana, você é feliz aqui? Nesta cidade, neste trabalho, nesta vida? Ela parou, o lençol ainda nas mãos. Acho que, satisfeita, sim, é uma vida simples, com suas compensações. Mas satisfeita não é o mesmo que feliz. Ele se virou para encará-la. Estou tomando uma decisão importante, e ela envolve você. Que decisão? Minha estadia termina na segunda-feira. Preciso voltar a São Paulo. Fez uma pausa, como se medisse o peso das palavras. Mas não quero ir sem você. Ana sentiu como se o ar ficasse mais denso. O quê? Venha comigo. Lá, sua mãe terá um tratamento melhor. Você poderá estudar, construir outra vida. Ela recuou um passo, o coração acelerado. Marcos, isso é rápido demais. É arriscado, eu sei. Ele se aproximou, mas não a tocou. Às vezes, a gente simplesmente sabe quando algo é certo. E se não der certo? E se der? Ele manteve os olhos nos dela. E se for a melhor decisão das nossas vidas? Ana não respondeu. Precisava de tempo. Marcos assentiu. Segunda-feira. Me diga então. Seja qual for sua resposta, eu vou aceitar. Nos dias que se seguiram, Ana viveu num turbilhão. Ao voltar para casa, via as paredes pequenas do sobrado onde crescera e se perguntava se estava pronta para deixá-las para trás. À noite, deitada na cama estreita, ouvia o som dos passos da mãe no corredor e imaginava como seria não ouvir mais. O medo tinha muitas vozes.
E se ele se cansar de mim quando perceber como nossos mundos são diferentes? E se eu não me adaptar à cidade grande? E se eu perder o que tenho e não conseguir nada em troca? Mas havia também a voz da esperança. E se for a chance de mudar minha vida? E se eu finalmente puder estudar? E se esse amor for real? Na cozinha, Dona Carmen preparava café, como fazia todas as manhãs. Ana a observava, memorizando cada gesto, a forma como segurava a colher, como soprava o vapor antes de provar. Pensou em como a mãe sempre cuidara dela e em como agora talvez fosse a vez de cuidar da mãe de um jeito novo. No sábado à noite, Ana sentou-se com Dona Carmen e contou tudo. A proposta, os medos, as possibilidades. Mãe, e se eu estiver cometendo um erro? Filha, erros fazem parte da vida, disse a mãe, com serenidade. O que não dá é viver presa pelo medo de errar. Mas eu tenho você, e eu vou estar bem. Posso ir com vocês ou ficar aqui com cuidado adequado. Sorriu. A questão não é sobre mim, é sobre o que você quer para a sua vida. A frase ecoou na cabeça de Ana durante toda a noite. Segunda-feira chegou com um céu limpo, mas Ana sentia um nó na garganta. Subiu ao 14º andar mais cedo, o cartão de acesso firme nas mãos. Ao abrir a porta da suíte, encontrou Marcos fechando a mala. Ele se virou imediatamente, como se a estivesse esperando desde a madrugada. Então perguntou, a voz baixa, quase contida. Ana respirou fundo, e naquele instante, todo o peso da decisão passou diante dela. Os corredores do hotel, o cheiro do sabão nos lençóis, as conversas sussurradas com a mãe, o frio das madrugadas no ponto de ônibus. E sobre tudo isso, o olhar dele, sempre firme, sempre presente. Lembra do que você disse sobre a sorte bater a porta? Ela começou. Lembro. Minha mãe me disse que a sorte pode bater, mas nunca vai girar a maçaneta por nós. Ela deu um passo à frente, o coração disparado. Quero ir com você, quero arriscar. Minha mãe vai conosco. O sorriso de Marcos foi como um sol rompendo nuvens. Ele a abraçou, e quando seus lábios se encontraram, foi um beijo suave, mas carregado de promessas. 2 horas depois, Ana estava no saguão com uma mala pequena. Colegas se despediam, algumas com lágrimas, outras com olhares de surpresa. Até Beatriz apareceu, constrangida, para desejar boa sorte. No carro a caminho do aeroporto, Marcos segurou a mão dela. Arrependida? Nem um pouco. 6 meses depois, o apartamento em São Paulo tinha cheiro de lar. Ana estudava administração, Dona Carmen adaptara-se à nova vida e Marcos parecia mais leve. Numa tarde de sábado, Carla e Juliana vieram visitá-las. Entre risos e histórias, Marcos sumiu por um instante e voltou com uma pequena caixa de veludo. Ana Cristina Santos disse, ajoelhando-se, "Você mudou minha vida. Quer se casar comigo?" "Sim", respondeu, antes mesmo que ele terminasse. Dona Carmen, com lágrimas nos olhos, completou, "Minha filha, você não só girou a maçaneta, você escancarou a porta." Ana olhou ao redor para a mãe, para as amigas, para o homem que amava e soube que tinha escolhido o caminho certo. Porque às vezes o maior risco é não arriscar nada. Tem histórias que a gente não viveu, mas mesmo assim doem na gente. Se essa te tocou o coração, se inscreve. Tenho muitas outras que quero te contar.